No mês e no ano do centenário da rádio, a TV Tribuna foi procurar histórias e personagens marcantes da Rádio Santista. Hoje vamos relembrar um pouco da importante trajetória da pioneira Rádio Clube de Santos. A rádio tem uma importância bastante grande no desenvolvimento da cidade de Santos, né? Santos teve aí uma das primeiras emissoras do Brasil, a Rádio Clube. E era um grande meio de comunicação, né? Depois do jornal, a partir da década de 20, até o surgimento da TV só nos anos 50, até a TV pegar, então a rádio era a grande força. O jornalista e pesquisador Sérgio Williams está sempre atrás de boas histórias da nossa cidade. É o Sérgio que vai nos ajudar a falar da PRB4, a Rádio Clube de Santos, operando em 1240 kHz. A Rádio Clube de Santos, só o fato dela ter sido uma das primeiras do Brasil já despertou o interesse inicial, né? Sempre há muitas divergências em posição. A terceira, a gente escutou muito tempo que era a terceira do Brasil, depois a gente viu que com a tecnologia a gente vai começando a descobrir novos elementos, mas de fato ela está entre as 5 primeiras do país. Ela foi constituída a partir de 1924, de dezembro de 24. Era uma rádio amadora, né? Não era uma rádio profissional. Aliás, naquele início do rádio, ou era rádio amadorismo, ou eram rádios governamentais, né? Bancada pelo governo. Depois, quando o governo começou a proibir a questão de rádios clubes, né, no caso, então elas tiveram que se adaptar para um modelo mais comercial. Sérgio conta que ganhou de presente recordações dos velhos tempos da Clube. Alguns anos atrás, em 2014, eu recebi de descendentes do Querubim Alves Correia um material pessoal que pertenceu a ele. O Querubim foi um dos maiores locutores da Rádio Clube de Santos. Foi também lutador na Revolução de 32 e ele deixou aí um legado, né, um material muito importante que traz muitos aspectos da Rádio Clube. Ali tem fotos da Rádio Clube de 1933, quando a rádio conseguiu reformar o seu espaço, onde ele ficou um espaço realmente muito bem estruturado. Através desse material que a gente recebe, é que a gente consegue reconstruir, compreender todas essas histórias como uma fabulosa história das rádios em Santos. ZYK 653, Rádio Clube de Santos, Sociedade Anônima, 1240 kHz, Santos, Estado de São Paulo, Brasil. Nas páginas deste álbum estão fotos e as lembranças da época de ouro do rádio. Aqui é o Querubim, numa foto onde ele aparece aqui com o prefixo da Rádio Clube, PRB4. Aqui nós temos imagem do Querubim, com um projeto de expansão da Rádio Clube de Santos. Aqui são imagens internas da Rádio Clube, né, da área de ensaios musicais, a entrada principal. As rádios faziam transmissões ao vivo, não existia gravação. Toda a programação da rádio era ao vivo, inclusive os espetáculos. E as rádios novelas que vieram depois, mais à frente, a trazer uma nova forma de entretenimento para as pessoas, né? E tudo isso acontecia ao vivo. Então os estúdios eram locais que recebiam as pessoas que queriam ver aquela programação, né? Ali, Carmen Miranda, né, veio a Santos na Rádio Clube, Vicente Celestino, os grandes nomes da música e da arte, né, da cultura, do teatro brasileiro, passaram ali pelos estúdios da Rádio Clube de Santos. A Hebe Camargo se apresentou na Rádio Clube, que a Hebe Camargo tinha uma proximidade muito grande, porque ela e a Lolita eram muito amigas, e a Lolita é daqui, então elas tinham essa transversalidade de trabalharem juntas e de fazer essa programação. E nesta trajetória tão longa, um nome é fundamental: Hermenegildo da Rocha Brito. Introduziu várias coisas no meio radiofônico de forma pioneira, né? Ele introduziu, por exemplo, a publicidade, né? Porque se você vê que é o amadorismo, não existia esse preceito, esse conceito de arrecadação de recursos que não, se não fosse dos associados, por isso que eram rádios clubes.
ele introduziu a questão publicitária no Brasil. E isso é uma marca importante que nasceu aqui da cidade de Santos, né? Outra coisa, o Hermenegildo também investiu muito em potencial de transmissão. Era necessário investir em antenas, em transmissores, e o Hermenegildo tinha essa visão, o que tornou a Rádio Clube uma rádio com muita força no Brasil. A ponto de, em 1938, a Rádio Clube, junto com a Rádio Cruzeiro do Sul de São Paulo e a Rádio Clube de Juiz de Fora, elas integraram a primeira rede radiofônica nacional para a transmissão de uma Copa do Mundo, que foi a Copa da Itália de 38. O locutor esportivo Walter Dias, que vai completar em breve 70 anos de rádio, lembra bem da importância do seu Brito. Ser Hermenegildo da Rocha Brito, a gente nunca pode esquecer, foi um dos grandes homens do rádio. Ele gostava de fazer rádio, tratava bem os funcionários. Entre as lembranças do Walter está uma bronca, hein? Uma vez eu fui chamado a atenção, o Rádio Clube tinha um programa aqui que se chamava Programa Social. Começava meio-dia, terminava 3 horas da tarde. O locutor era o Arnaldo Gonçalves. O Arnaldo entrou de férias e ele pediu para mim fazer o programa social. E eu fui fazer, uma vez eu falei a Rádio Clube de Santos. Aí eles falaram assim, o senhor Hermenegildo quer falar contigo. Eu não, fui lá. Ele falou assim para mim, menino, não me fale mais a Rádio Clube, o Rádio Clube. Tudo bem. Walter começou a carreira quando ganhou um concurso para locutor esportivo da Rádio Cultura em São Vicente. Foi para Guarujá com Edgar Lázaro e depois chegou à Rádio Clube. Na Rádio Clube, eu comecei como ajudante de plantão, meu velho. Eu anotava o resultado e dava para o Rogério de Melo, que era irmão do Valdemar de Melo Vieira, que era o plantão, e para ele dar a notícia, chamar o locutor, o narrador e tal. Aí eu fui engatinhando, aí o Rogério se afastou do plantão, aí o Valdemar de Melo Vieira me colocou no plantão. Aí eu fui indo devagarzinho, de plantão, eu fui para os estádios, informando os resultados dos jogos e tal, porque a rádio tinha um comando de narração e tinha postos para informar, né? Aí eu fui indo. Nós tínhamos o Aníbal Paulo que narrava, Edgar Lázaro, Aldo dos Santos também faz parte da equipe, Vieira da Cunha, o comentarista, Norberto Pereira fazia a cobertura dos Santos. A minha adoração no rádio, o que eu gosto de fazer no rádio, é reportagem. Eu gosto de entrevistar, eu gosto de bater papo, esse negócio todo. Eu fui narrador por acaso e fiquei como narrador, né? E a oportunidade foi dada, eu agarrei com unhas e dentes, né? Mais tarde, já nos anos 80, quando estava na Rádio Atlântica, que pertencia ao Grupo Tribuna, Walter tinha como concorrente Mário Barassal, que fez um trabalho ousado na Rádio Clube com a equipe esportiva da Amizade. Extraordinário. Mário Barassal deu muita contribuição ao rádio. Era um homem, amigo, companheiro, que adorava o rádio. Fazia o rádio com gosto. Mário Barassal corria atrás do seu objetivo. Acompanhou muitos Santos. E muita gente duvidava que ele fosse aonde foi e com a sua perseverança, com a sua luta, ele foi. E meu pai era determinado e corajoso, né? Então era a única rádio que acompanhava os times. Ele conseguia os patrocínios, porque ele vendia muita publicidade, né? E revelando muitos jovens. Falar de Mário Barassal ou Inácio Teófilo Barassal é um orgulho para mim, porque o que ele fez no rádio, acho que pouca gente ia conseguir fazer. Ele revolucionou, na época, década de 70, 80, 90, finalzinho de 70, né? 80 e 90, revolucionou o rádio, acompanhando os Santos como e onde eles estiveram.
Eu vou contar uma passagem. O Pelé se despedia do Cosmos em Nova York. Só que o Marechal, quando chegou no estádio, não tinha linha, a gente falava linha telefônica, né? Ele arrumou um telefone dentro do estádio e transmitiu a despedida do Pelé. É uma das histórias que o rádio nos proporcionou, né? Mas saiu muito legal, deu tudo certo, a despedida foi bonita, a transmissão também foi boa. Ele não esquentou a cabeça não, ele mandou ver. Tinha os patrocinadores, ele fez a despedida do Pelé no Cosmos. Teve um canal só de televisão que transmitiu, mas o pessoal todo acompanhou pela Rádio Clube de Santos na época. E se a gente hoje está num outro patamar, né, a gente tem que olhar para trás e perceber que tudo que tem hoje é um processo de resultado de uma evolução que veio lá de trás. Então a Rádio Clube de Santos consolidou uma era, né, depois vieram outras rádios para contribuir com essa evolução, mas de qualquer forma ela pontuou na história do Brasil e de Santos como uma grande pioneira em vários aspectos. E isso é o que nos dá maior orgulho. As recordações da Rádio Clube de Santos ficam no meu coração, porque a gente não esquece. Eu cheguei na Rádio Clube e vi o Teatro Rádio Clube. Gente, era muito bonito, era muito legal. Isso era emocionante, né? Eu era jovem, emocionante, não só para mim, mas para todas as pessoas que iam lá ser entrevistadas, para todas as pessoas que iam conhecer a Rádio Clube de Santos, que é a pioneira e com essa potência extraordinária e essa força que tinha. Dia 7 de setembro, nós tivemos os 100 anos do rádio, que foi fundado em 1922. Né? E eu, ano que vem, vou completar 70 anos de rádio. É minha vida. O rádio é minha vida e o que eu tenho, eu devo ao rádio. Né?